Oi galera, vamos começar hoje então as nossas resoluções dos problemas sobre operações com conjuntos, tá? O primeiro exercício não era um problema exatamente, mas vamos ver aqui. Observe o diagrama e responda quais são os elementos dos conjuntos abaixo. Então isso aqui é bem fácil, vocês vão ver qual é o conjunto. Aqui está pedindo do A, do B, do C e essas operações. Então aqui ó, o conjunto A, tudo isso aqui ó, é o conjunto A. Então 2, 3, 4, 0 e 1 pertencem ao conjunto A. Tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, ok? Conjunto B. Isso aqui tudo é o conjunto B, ó, que tá nesse círculo aqui. Então, 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7, ok? Agora, o conjunto C, ó, tudo isso aqui é o conjunto C, tá? Então, 2, 4, 5, 8 e 9. 2, 4, 5, 8 e 9. Agora, na D, a gente tem uma operação. Aqui está dizendo que quer saber a intersecção de A com B, a intersecção com B. Lembrem que esse símbolo aqui é de intersecção, né? Um virado para baixo. Então, A intersecção com B, união com B intersecção com C. Então, a gente tem que fazer por partes. Primeiro isso aqui, depois faz a união dos dois. Então, A intersecção com B, ó, B e A. Onde eles se cruzam aqui, ó, é a intersecção. Então, o que nós temos na intersecção? 2 e 3. 2 e 3. B intersecção com C. A intersecção de B com C, ó, é isso aqui, ó. Onde eles se cruzam aqui. Aqui está o B, aqui está o C. Aqui tem a intersecção dos dois, 2 e 5. Tá aqui. Agora, tá pedindo a união dessas duas intersecções aqui. A união é simplesmente somar os dois, só não repetir valores. Então, tem 2 aqui e 2 aqui. Vai uma vez só o 2 lá. 3 vai e 5 vai. Então, soma dos dois conjuntinhos que deram aqui das intersecções. Agora esse aqui, ó. A intersecção com C, união com B. A intersecção com C, tá aqui, ó. Aqui tá o A, aqui tá o C, e a intersecção dos dois onde eles se cruzam. 2 e 4. 2 e 4. União com B. B a gente já sabe, estão todos esses aqui. Então, tá repetindo aqui, ó. 2, 3, 5, 6, 7 é o B. Agora, a união é a soma dos dois, da intersecção, dessa aqui, com o B. Então, fica 2, não repete, ó, uma vez só. 4 tá aqui, o 3 tá aqui, 5, 6 e 7. 6 e 7, ok? A questão 2. Um conjunto A tem 10 elementos e um conjunto B tem 20 elementos. Quantos elementos tem a união com B? Se somar os dois, né? Sendo que não há intersecção. Então, nesse caso, não tem intersecção. Se tivesse, para poder somar os dois, eu teria que tirar a intersecção a intersecção dos dois, né? Só que eles não têm. Então, é só somar mesmo, ó. 20 com 10, 30, tá? A união, quando não tem intersecção, é só somar os dois conjuntos. Quando tem que tirar a intersecção. 3. Em uma classe de 35 alunos, há 22 que jogam vôlei. Ó, cuidem aqui então, 22 não jogam só vôlei, eles jogam vôlei. 17 que praticam natação. Não praticam só natação, tem alguns aqui que praticam também vôlei, tá? E 8 que nadam e jogam vôlei. Esses 8 aqui, eles estão nos dois conjuntos, então eles são a intersecção, ó, tá aqui o 8. Tá? Então, sempre que vocês forem fazer os problemas, façam os conjuntinhos já com a intersecção para ir colocando os valores no lugar para entender bem, para ficar mais fácil de resolver. Então, o 8 é a intersecção. Agora, o que pergunta? Quantos alunos dessa classe não praticam nenhum dos dois esportes? Como é que eu vou saber isso? Primeiro, eu tenho que pegar o que dizia, os que jogam vôlei, eu vou tirar a intersecção, tá? Para poder fazer a soma aqui do total dos que jogam algum esporte, né? 22 menos 8, 14. 17 que praticam natação, menos 8, 9. Então, aqui estão agora ó, os que jogam só vôlei, os que praticam só natação e aqui os que praticam os dois. O que eu tenho que fazer agora? Eu tinha 35 alunos. Para eu saber aqueles que não jogam praticam nenhum dos dois esportes, eu tenho que ver o que sobra, né? Dos 35, ó, 35 tira 14 que praticam vôlei, tira 8 que praticam os dois, tá aqui. Tira 9 que pratica só natação, sobrou 4. Então, 4 desses alunos não praticam nenhum dos dois esportes, tá?
Após um jantar, foram servidas as sobremesas X e Y. Então aqui nós temos o conjuntinho dos que comeram sobremesa X e o conjuntinho dos que comeram sobremesa Y. Tá? Sabe-se que das 10 pessoas presentes, então o total de pessoas era 10. 5 comeram sobremesa X, mas não está dizendo que comeram só X. 7 comeram sobremesa Y, mas não está dizendo que comeram só Y. Então tem intersecção aí. E 3 comeram as duas, está aqui a intersecção, ó, 3 comeram as duas, está aqui no meio, ó, a intersecção é 3. Quantas não comeram nenhuma das sobremesas? Para eu poder descontar do total a quantidade de gente que comeu a sobremesa, de pessoas que comeram a sobremesa, eu tenho que acertar aqui para o total, para eu poder fazer o total. Não posso fazer a soma se eu tiver a intersecção junto nos conjuntos, né? Eu tenho que ter intersecção só no meio. Então, se eu tinha 5 pessoas que comeram sobremesa X, eu tiro a 3 da intersecção, sobra 2. 7 que comeram sobremesa Y, eu tiro 3 da intersecção, sobra 4. Agora sim, agora eu tenho uma pessoa de cada. 2 que comeram só X, 4 que comeram só Y e 3 que comeram as duas. Eu somo as duas e diminuo do total, ou faço como eu fiz aqui, ó. 10 total, menos 2, menos 3 e menos 4. Sobra uma. Uma pessoa não comeu nenhuma. Agora 5. Em uma escola, 100 alunos praticam vôlei. O total de alunos que praticam vôlei é 100. 150, futebol. 20, os dois esportes. E 110 alunos não praticam nenhum. Então, eu já boto a intersecção. Ó, 20 praticam os dois esportes. Boto aqui no lugar da intersecção. Tá? 110 não praticam nenhum, ó, dos esportes. Vou colocar aqui fora, não está em nenhum conjunto. Eu tenho o conjunto aqui dos alunos que praticam vôlei e o conjunto dos alunos que praticam futebol. Tá? Então, vôlei e futebol. Agora, para eu poder fazer o cálculo, para eu ver o número total de alunos, está pedindo o número total de alunos. Para eu saber o total de alunos, eu tenho que tirar a intersecção que estava aqui dentro, ó, 100 alunos, tá? Não praticam vôlei, mas não quer dizer que é só vôlei. Então, aqui tem intersecção. Eu tiro a intersecção, que é 20, 80, sobrando, são os que praticam só vôlei. 150, menos os 20 da intersecção, 130, os que praticam só futebol. Tá? Então, aqui ficou certinho agora, ó. 80 só praticam vôlei, 130 só futebol e 20 o que praticam os dois. 110 não praticam nenhum. Agora, o que eu tenho que fazer para saber o total? Só somar todos, né? Ó, 80 mais 20 mais 130 mais 110. Aqui eu tenho o total de pessoas. De que mesmo? De alunos na escola, né? Questão 6. Dos 36 alunos do primeiro ano do ensino médio de certa escola, ó, 36 alunos é o total, aqui a gente tem o total. 16 jogam futebol, não só futebol, eles jogam futebol. 12 jogam vôlei, mas não quer dizer que é só vôlei. Então, nós temos o conjuntinho dos que jogam futebol e o conjuntinho dos que jogam vôlei, tá? 5 jogam os dois esportes, então já coloco lá, faço o desenho, já coloco lá no meio a intersecção 5, que jogam os dois esportes, que está nos dois conjuntos. Quantos alunos não jogam nenhum dos dois esportes? Para eu saber isso, eu tenho que fazer uma soma e diminuir do total, né? Como nós fizemos lá no outro. Para isso, eu preciso tirar dos 16 que jogam futebol, tirar a intersecção. Sobrou 11. Esses aqui, ó, jogam só futebol. Né? Aqueles ali, 16, jogam futebol, mas tinha uns que jogavam vôlei também. Agora aqui só tem os que jogam só futebol, porque eu tirei a intersecção. Dos 12 que jogam vôlei, é a mesma coisa. Eu vou tirar a intersecção, sobra 7. 7 jogam só vôlei. Agora sim eu posso fazer o cálculo, ó. Desse total aqui que jogam algum esporte, vamos ver quais os que não jogam nada, que não praticam nenhum esporte. Então, eu pego o total e diminuo cada um desses aqui. 36 menos 11, menos 5, menos 7. Sobra 13 alunos que não jogam nenhum. Em um bairro, existem 1.800 pessoas associadas a um clube A ou ao clube B. Então, quer dizer que nós temos dois conjuntos aqui, ó, os que são associados ao clube A e os que são associados ao clube B. Sendo que 1.200 são sócios do A e 800 do B. Não está dizendo que é só do A e nem que é só do B. Então, tem intersecção aí. Né? Ó, sendo que 1.200 sócios do A, que eu já botei sem tirar a intersecção, porque eu não tenho intersecção, é o que a gente vai descobrir, né?
quantos são sócios somente de A. Então, para isso, para eu saber quantos são sócios somente de A, eu preciso saber a intersecção. Lembra que para saber quantos são só de um conjunto eu tenho que tirar a intersecção? Como não tem aqui, eu tenho que descobrir. Como eu vou fazer isso? Então, eu botei ali 1.200 são sócios de A, 800 são sócios de B. Eu não sei a intersecção ainda, tá? Então, o que eu vou fazer? Do total, vou somar esses dois aqui, tá? Tá lá, ó, 1.200 mais 800. Soma os dois. Aqui, dentro desses 2.000, tá a intersecção. Eu somei os dois aqui, que tinha nesse tinha intersecção, nesse também. Então, eu somei aqui, tá a intersecção nos dois. Agora, eu pegando o total, o que eu achei aqui, né, o total desses dois aqui, menos o total de pessoas, vai dar pessoas a mais, ó, estão vendo? Deu 2.000, tinha só 1.800 pessoas, deu 2.000, porque dentro ali das pessoas que são sócios de A, tinha gente que também era sócia de B, e aqui também tinha gente que era sócia de B, mas também era sócia de A, né? Então, isso que a gente vai descobrir agora. Do total de onde estava a intersecção junto, eu tiro o total sem intersecção, que é o meu total de pessoas original. 2.000 menos 1.800, sobra 200. Esses 200 aqui é a intersecção. Agora, para eu saber quantos são sócios somente de A, é só pegar a quantidade de gente de A e tirar os que também são de B, que é a intersecção. 1.200 menos 200, 1.000 pessoas são sócios somente de A. Numa pesquisa com jovens, foram feitas as seguintes perguntas para que respondessem sim ou não. Gosta de música? Gosta de esporte? Então, nós temos dois conjuntos aqui, dos jovens que gostam de música e dos jovens que gostam de esporte. Então, tá aqui, ó, música e esporte. O que mais que nós temos? Responderam sim a primeira pergunta 90 jovens. 70 responderam sim a segunda. Então, 90 gostavam de música e 70 gostavam de esporte. 25 responderam sim as duas, 25 gostavam das duas. Então, esse 25 aqui, a gente já coloca aqui na intersecção. É os que gostam, que estão nos dois conjuntos, que gostam de música e gostam de esporte. E 40 não a ambas. Então, esse 40 aqui, ó, não tá em nenhum dos dois conjuntos, porque eles não gostam de nenhum, nem de música nem de esporte. Então, eles vão lá fora, ó, aqui fora, dos conjuntos. Quantos jovens foram entrevistados? Nós temos que saber o total, estão vendo que não diz o total aqui, tá justamente perguntando isso. Quantos jovens foram entrevistados? Para eu saber isso, eu tenho que tirar dessa quantia onde está incluídos que também gostam de... 90 jovens gostam de música, né? Mas está incluído aqui alguns que também gostam de esporte. Eu tenho que tirar esses que gostam dos dois. 90 menos 25, 65 gostam só de música. 70 menos 25, 45 gostam só de esporte, tá? Agora sim, agora eu tenho os que gostam só de música, os que gostam dos dois, os que gostam só de esporte. E aqui os que não gostam de nenhum. É só somar todo mundo, então 65 mais 25 mais 45 mais 40. Tem o total de alunos que participaram da pesquisa. Olha aqui. Em uma pesquisa realizada com 50 pessoas para saber que esporte elas apreciam entre futebol, basquete e vôlei. Agora vejam que aqui nós temos três conjuntos, ó. Os que gostam de futebol, os que gostam de basquete e os que gostam de vôlei. O resultado foi o seguinte: 23 gostam de futebol, 18 de basquete e 14 de vôlei. 10 gostam de futebol, basquete, gostam de futebol e basquete. Então, a intersecção entre esses dois conjuntos, né? 9 de futebol e vôlei, intersecção entre os dois conjuntos. 8 gostam de vôlei, de basquete e de vôlei, a intersecção entre o conjunto de basquete e o conjunto de vôlei. E 5 gostam das três modalidades, então uma intersecção entre os três conjuntos, né? Quantos não gostam de nenhum desses esportes? Então, nós vamos ver os que vão sobrar, os que não estão nos conjuntos vão sobrar, a gente vai descobrir quais são. E tem também quantos gostam só de futebol, quantos gostam só de basquete e quantos gostam só de vôlei. Isso é fácil, é só saber a intersecção, né? Vamos ver aqui como é que ficou o conjunto, então. Ó, a gente tem aqui o conjunto dos que gostam de futebol, o conjunto dos que gostam de vôlei e o conjunto dos que gostam de basquete, tá? Uma intersecção de 13, então. 5 gostavam dos três esportes. 9 gostavam de futebol e vôlei, ó. Então, eu não podia botar 9 ali, porque eu já tenho 5 aqui que gostam dos três, né? Então, já tem desses aqui que gostam dos dois, já tem 5 aqui.
Então, dos 9 eu tiro 5, sobra 4 lá para ter o total de 9. A intersecção entre os dois aqui, ó, o total é 9, né? Agora, a mesma coisa aqui. 18, que gostam de... E aqui nesses aqui estão incluída a intersecção ainda, tá? Esse que eu botei direto o valor que estava lá. Ó. 23 gostavam de futebol, mas não só de futebol. 14 gostavam de vôlei, mas não só de vôlei. 18 gostavam de basquete, mas não só de basquete. Então, a intersecção entre os dois que gostavam de futebol e vôlei eram 9. 5 gostavam dos 3. A intersecção entre os que gostavam de basquete e vôlei eram 8, tá? Então, 5 gostam dos 3 e os que sobram dos 8 gostam só dos 2, né? Os dois juntos. Agora aqui, ó, a intersecção entre os que gostam de futebol e basquete são 10, tá? Só que 5 gostavam dos três esportes. Então, 10 menos os 5, sobra 5 aqui para ter os 10 só dentro da intersecção. Então, dentro da intersecção entre futebol e basquete, eu só posso ter 10. Só tinha 10 lá no problema, né? Entre futebol e vôlei, só tinha 9. Entre basquete e vôlei, só tinha 8, tá? Agora, para eu poder saber... para poder fazer o total, para descontar do valor inicial, eu tenho que tirar as intersecções. Então, de 23, que aqui está incluídas as intersecções, eu vou tirar 4, 5 e 5. Então, eu tiro 14 daqui dos 23, tá? Daí eu vou ter os que gostam só de futebol. Daí coloquei aqui, ó, 9, gostam só de futebol. Dos 14 que gostavam de vôlei, eu tiro todas as intersecções, os que gostavam de outros esportes também, tá? Gostam só de vôlei aqui, ó. Gostam só de vôlei. Dos 18 que gostavam de basquete, eu tiro os que gostavam de futebol e vôlei também. Fica os que gostam só de basquete aqui, ó, 5. Então, aqui ficou assim. 9 gostam só de futebol, 2 gostam só de vôlei, 5 gostam só de basquete. 4 gostam de vôlei e de futebol. 5 gostam de todos os esportes. 3 aqui gostam de vôlei e de basquete. 5 gostam de futebol e de basquete. E esses 5 aqui gostam de todos. Agora, para eu saber aqueles que não gostam de nenhum, é só pegar o total, que era 50, né? E tirar o total daqui. Soma isso aqui, deu 33, somando isso aqui tudo. Tiro os 33, sobrou 17. 17 não gostavam de nenhum. Então, lá tinha pergunta também, vamos voltar lá. Ó, pergunta, quantos gostam só de futebol? Tá? 9 pessoas, que a gente já fez lá, ó. 9 pessoas, tá? Quantos gostam só de basquete, tá? Então, a gente já fez a resposta aqui, ó. 5 gostam só de basquete, só tirar toda a intersecção. Quantos gostam só de vôlei? Então, 2, né? 17 pessoas, ó, 2 gostam só de vôlei, 17 não gostam de nenhum esporte. Então, ficaria aqui embaixo, né? Fora dos conjuntos. Vamos ver a 10. Feita uma pesquisa sobre as revistas que os estudantes leem mais. Então, tivemos o seguinte resultado. Na revista A é um conjunto, a revista B é outro conjunto. Na revista A, ó, 44% preferia a revista A, que é o conjunto da revista A. Conjunto da revista B, 40% gostavam de B. De A e B, das duas revistas, 24% gostavam. Então, aqui nós temos uma intersecção, ó, gostavam das duas, tem os dois conjuntos. Então, vai aqui no meio, 24%. 100%, quando falar em porcento, tem que saber que lembrar que é por cento mesmo, tá? Agora, quantos por cento leem apenas A? Então, fica fácil, né? Dos 44, eu tiro os 24, fica 20. 20% leem apenas A. Dos 40 que gostavam de revista B, mas não, aqui não está dizendo que é só B, aqui também não está dizendo que é só A. Então, 40 menos os 24 da intersecção, ó, 16, tá? Agora, qual é a outra pergunta? Quantos por cento não leem nenhuma das revistas? Para fazer isso aqui, eu tenho que somar isso aqui tudo, né? E pegar o total e diminuir isso aqui. Qual é o total aqui? Se nós estamos falando em porcentagem, o total vai ser 100%. Né? Sempre quando tiver falar em porcentagem, o total é 100%. Então, eu pego 100% menos a soma dos dois aqui, ó. 60, aqui somando os 3, né? Deu 60%. Pego 100% menos os 60, que são aqui os que gostam de alguma revista, né? E sobrou 40 que não gostam de nenhuma. Então, 20% gostam só de A
24% gostam das duas e 16% gostam só de B. 40% não gostam de nenhuma revista. Ok?